5 ou 7. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Nós estudamos sobre esse texto na quinta-feira passada, deve estar bem fresco na mente de vocês, quando nós falamos do propósito do apóstolo Paulo. Na verdade, o apelo do apóstolo Paulo em resolver uma situação de conflito na igreja entre duas irmãs. Ele então levou este problema para a oração, para fazê-las entenderem como é importante a unidade do corpo de Cristo. Então, o Dr. Jalbig, ele, como eu disse, ele sintetizou aqui para facilitarmos as 4 regras da oração de Calvino. Não significa que essas 4 regras sejam padrões e nós temos que seguir à risca como regra o que Calvino estipulou para a sua oração. É só um exemplo de como Calvino então orava a Deus, o que ele punha em suas orações, para que a oração então ela fosse mais objetiva e ela fosse uma oração mais que obtesse o resultado esperado. Todo mundo que ora, eu não sei você, mas eu espero um retorno quando eu oro. Eu creio que todos nós, quando oramos a Deus, nós esperamos ser ouvidos por Deus e, segundo a vontade do Senhor, Ele atenda o nosso pedido. Então, para Calvino, a oração não pode ser realizada sem disciplina. Nós falamos um pouquinho disso semana passada, olhando para o texto de Filipenses. A oração ela deve ser feita debaixo de disciplina. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, se você não for disciplinado na oração, você vai orar de qualquer jeito. E além de orar de qualquer jeito, vai orar de qualquer modo. O que isso quer dizer? Que você precisa separar um dia, no seu dia, nas 24 horas do seu dia, períodos em que você vai fazer o quê? Se reservar para a oração. Eu sei que hoje a nossa vida é muito bagunçada, eu ia dar um exemplo, mas não vou dar mais porque eu sei que a nossa vida é bagunçada. Quando nós separamos o horário do almoço, antigamente era para almoçar. Eu sei que hoje a gente almoça estudando, a gente almoça discutindo coisas importantes da família ou dos colegas, a gente está almoçando, ao mesmo tempo está resolvendo pendências financeiras pelo celular ou outra coisa. Então virou uma bagunça, mas geralmente quem separa-se um período para almoçar é para almoçar, para fazer a sua refeição. Ou, por exemplo, quando você fala assim, deu meu horário de dormir, você vai fazer o quê? Dormir. O que se espera é que você vá dormir. Geralmente, quando você não respeita o horário de sono, o que acontece no dia seguinte? Você fica fora de órbita. Não rende no trabalho, sua cabeça fica doendo, seu corpo fica desfalecido. Você tem uma série de problemas porque você violou uma disciplina do seu corpo, que era o horário de sono. Então, a oração precisa ser disciplina, você precisa ter um horário para orar. Você precisa ter dentro do dia períodos em que você reserva para oração. Neste momento de oração, e Calvino diz essas palavras, que nós falamos um pouquinho delas semana passada, mas é importante isso, ele diz assim, a menos que separemos certas horas do dia para a oração, isto escapa facilmente de nossa memória. Se você não estipular, não datar, não anotar períodos de oração, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai esquecer e não vai orar. Porque a nossa vida, nós estamos tão atarefados, que se eu fosse pedir para você fazer uma listinha de 10 coisas do seu dia, fica difícil porque você faz mais de 10 coisas no dia. A nossa vida é uma loucura, é uma correria. Nós já vimos isso quando nós estudamos sobre o pós-modernismo. Isso é um efeito do pós-modernismo. Então a nossa vida está aceleradíssima, é uma correria danada. Se a gente não ter disciplina para falar, não, eu vou orar de manhã eu não quero conversa, o celular está desligado, a porta do quarto fechada, ou lá no trabalho, o que seja. Se não separar, você não ora, porque você vai ser engolido pelos afazeres do dia,
pelas dificuldades do dia, pela rotina que você tem. Então, se recomenda, ele, no caso Calvino, recomendou algumas regras para guiar os crentes da época dele, né, a oferecerem orações produtivas e mais fervorosas. Então, Calvino, olhando para essa dificuldade lá do século em que ele vivia, né, ele então propôs uma ajuda ou auxiliar aqueles crentes para que as suas orações fossem produtivas. E a primeira coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, é quando a nossa oração não é produtiva. Eu tenho sempre usado essa expressão: a nossa oração não pode ser uma oração de feira livre. Tá? Feira livre, você vai lá, joga na mesma sacola, tomate, banana, couve-flor, joga cenoura, joga salsinha, mistura milho lá no meio, vai misturando um monte de coisa, laranja, por aí vai. Você mistura tudo na mesma sacola. A nossa oração ela não pode ser uma feira livre, ela deve ser produtiva. Então, se nesse período de oração eu propus no meu coração orar adorando a Deus, o que eu vou fazer na oração? Eu vou pedir perdão pelos pecados, eu vou interceder pelas pessoas que estão enfermas, eu vou pedir para Deus libertar as pessoas. Você pode fazer essa oração, mas se você propôs na oração de adoração, a oração deve ser de adoração. Quando você entra numa farmácia, o seu objetivo é comprar o quê? Carne. Não? Na farmácia? Não, né? O farmacêutico vai estranhar se você chegar e falar: me dá 1 quilo de, sei lá, de peito de frango. Não vai rolar, né? Por quê? Porque a farmácia, ela tem a sua especificidade. O propósito da farmácia é vender medicamentos ou vender alguns utensílios que estejam ali próximos do produto farmacêutico. Da mesma forma, a oração, se eu propus orar adorando a Deus, a minha oração deve ser uma oração de adoração. Eu já disse isso algumas vezes há algum tempo atrás, que quando nós oramos com propósito, a nossa oração ela rende mais, porque ela é produtiva, então ela vai render mais, e nós vamos conseguir passar mais tempo orando. A nossa oração talvez ela seja cansativa, talvez nós não conseguimos ficar 2, 3, 4 minutos orando, porque nós oramos muitas vezes de maneira errada e de forma não produtiva. Por isso, segundo o ponto de Calvino, era dar a esses crentes que a oração, além de produtiva, fosse fervorosa. O fervor só vem na oração quando a oração ela é produtiva, e então você fala, ouve Deus falar com você, e então você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Logo você vai ser aquecido pela presença de Deus, você vai sentir o fervor da oração, e com muito pesar no coração, irmãos, eu digo que a nossa geração é uma geração que perdeu o fervor na oração. E eu não estou dizendo que este fervor que Calvino propõe, que é o que a Bíblia propõe, é esse fervor que nós conhecemos de alguns centros religiosos, em que tem gritaria, histeria, tem shows pirotécnicos. Não é isso não é fervor. Isso é qualquer outra coisa menos fervor, não é nosso costume e não é fervor. Fervor é quando nós oramos a Deus, falamos com Ele fala conosco, e então nós somos cheios do Espírito Santo. Recebemos a presença do Espírito Santo nos envolvendo. E assim, nossa oração vai ser o quê? Vai ser uma oração mais que vai fluir naturalmente, como as nossas conversas fluem normalmente, né? Às vezes, o nosso costume aqui é bem menos, mas em vários centros maiores, as pessoas saem da igreja, né, depois do culto, acaba o culto, as pessoas passam mais 40, 50 minutos conversando. E é muito bonito isso, porque ali você vai num momento de descontração, vai conversar sobre o culto, vai comentar sobre a palavra, você vai comentar sobre coisas da vida. Você não viu aquele irmão a semana toda, não é o nosso caso, mas os grandes centros só tem culto no final de semana. Então eles passam aquele tempo, e é uma coisa gostosa, prazerosa. E a conversa às vezes torna-se tão envolvente que a igreja precisa fechar. Então você vai para uma pizzaria, para uma sorveteria, você vai para um lugar que tem
alguma coisa onde você pode sentar e continuar a conversa, que às vezes vai até altas horas da noite. Isso só é possível quando você tem uma presença agradável, quando você também é agradável ao outro, quando aquele diálogo ele é produtivo. A oração não é diferente. A oração é nós falando com Deus, a nossa presença deve ser agradável a Deus, então a nossa vida deve ser uma vida agradável a Deus. A presença de Deus deve ser agradável a nós. Alguém pode falar, mas claro que é. Mas em muitas situações nós oramos como se não fosse agradável. Sabe aquela oração do descargo de consciência? Eu vou orar porque eu sou obrigado a orar. Então, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pelo dia, dá uma noite de paz, de sono, guarda mim, minha mãe, guarda todo mundo, amém. Isso é uma oração para descargo de consciência, não é relacionamento. Então, eu trato Deus como assim, não uma companhia agradável. Se a companhia de Deus é agradável, o que eu ponho aqui então, que ela seja fervorosa. Mas para ser fervorosa precisa ser produtiva. E então, a primeira regra que Calvino estipulou para os crentes lá de Genebra foi que ela deve ter um sentimento sincero de reverência. Parece tão estranho a gente falar isso, né? Que nós devemos chegar a Deus com um sentimento sincero de reverência. Sincero de reverência. Na oração, diz ele, devemos ter então disposição de mente e coração que convém a quem inicia uma conversa com Deus. Nossas orações devem surgir do fundo dos nossos corações. Isso, de novo, parece meio estranho ter que falar isso, porque deveria ser algo natural, deveria ser algo que fluísse de nós com naturalidade. Então, falar isso soa com uma estranheza no mundo espiritual. Por quê? Porque uma vez que nós somos servos de Deus, somos pequenos cristos, uma vez que nós somos filhos do Deus Altíssimo, então nós deveríamos nos chegar ao nosso Pai com naturalidade. Eu tenho certeza que todos os filhos aqui não são formais com seu pai, com sua mãe. Não são formais. Há uma naturalidade. E às vezes a naturalidade é tão grande que algumas prerrogativas da maternidade e da paternidade ficam de lado, porque há um diálogo, há um relacionamento muito intrínseco, muito forte entre os dois, e então algo flui normalmente. E às vezes até pelo olhar já se fala. Com Deus deveria ser assim. Então o nosso coração e a nossa mente deveria, antes do início da conversa, nós deveríamos estar com o nosso coração e a nossa mente com um ato sincero de reverência a Deus. E quando nós formos para a oração, isso deve ser muito claro. Mas o que acontece? Quando muitos crentes vão para a oração, a cabeça está em Nárnia. Todo mundo conhece Nárnia, né? Nárnia. Está em outro mundo. Está lá no mundo do Shrek, no mundo do mundo invertido, sei lá, está em todo que é lugar, menos aonde? Em Deus. Quando nos propomos a falar com Deus, aonde é que tem que ter a nossa mente? Em Deus. Não pode estar na dívida do cartão, não pode estar no trabalho de amanhã, não pode estar numa comida que está no fogo. Desliga o fogo antes, ou então espera acabar o que está fazendo e vai orar. A nossa mente não pode estar nos problemas que nós temos, e nós temos muitos problemas, muitos. Nossa mente deve estar em Deus, e nós devemos nos achegar a Deus com reverência, sabendo quem Ele é e o que Ele faz, sabendo que nós estamos diante de alguém que é muito mais importante do que o presidente da República, que é alguém que é muito mais importante do que qualquer autoridade que você possa conhecer nesse mundo. Quando nós fazemos isso, para Calvino, isso é muito importante, porque isso vai fazer com que a oração se torne produtiva e fervorosa. Então a primeira regra é essa: sinceridade de mente, coração e reverência. E ele continua dizendo, ou melhor, Calvino ele conclama que os crentes a ter na sua mente o seu coração disciplinado. Quando a nossa mente, o nosso coração
ele é disciplinado, ou seja, tem disciplina, então ele afirma: os únicos que se cingem devidamente e corretamente para orar são aqueles que são tão comovidos pela majestade de Deus que chegam a ela livres de preocupação e afeições terrenas. Isso é muito bonito que Calvino propõe aqui. Ele está dizendo que quando o nosso coração e a nossa mente for disciplinado, nós vamos nos vestir para orar sem as preocupações e afeições dessa vida terrena, porque nós seremos tomados de uma comoção diante da majestade de Deus. Irmãos, isso precisa ser verdade na nossa vida. As nossas orações não podem ser conversas de botequim, não pode ser conversas de aplicativo de celular ou de mídia. A nossa oração não pode ser, sabe, nós não podemos nos dirigir a Deus em oração como se fosse uma pessoa qualquer. Nós precisamos entender que quando nós oramos, nós estamos falando com a majestade sublime, aquele que tem todo o poder em suas mãos, mas acima de tudo, aquele que te ama com um amor inimaginável, inigualável, amor que não dá para descrever. A pessoa que mais te ama é aquela que quer te ouvir. E nós, então, fazemos as nossas orações com formalidade, achando que a formalidade vai agradar a Deus, né? Senhor, estou aqui na tua presença, ó Pai eterno, celeste, né? Grandioso, e começa a citar os atributos de Deus, não da forma que deveriam ser citados, com reverência, mas na tentativa de achar que, citando as patentes divinas, então nós estaremos agradando a Deus. Não. Nossa oração não será produtiva e muito menos fervorosa se assim fizermos. Então essa foi a primeira regra que Calvino propôs aos crentes de Genebra: sentimento de sinceridade e reverência. A segunda regra que Calvino propôs, que também é muito interessante, muito boa para que nós apliquemos em nossas orações, ela fala de um sentimento sincero de carência e de arrependimento. Então devemos orar a partir de um sentimento sincero de carência, porque se nós não formos para a oração entendendo que nós somos dependentes de Deus, que nós podemos resolver as nossas questões, então não faz sentido orar. Não faz sentido orar. Se a gente não entender de uma vez por todas que nós somos carentes de Deus, que nós precisamos dele, que nós somos dependentes dele em tudo, então nossa oração não vai ser uma oração sincera. Precisamos ter sinceridade de carência e de arrependimento. Então ele diz: orar a partir de um sentimento sincero de carência, com penitência, mantendo ou se mantendo com a disposição de um mendigo. Ele usa essa expressão, eu acho muito interessante. Por quê? Um mendigo, né? Mendigo, ele entende que ele é uma pessoa que ele precisa da ajuda de outro. Ele depende das pessoas para comer, ele depende das pessoas para ter um abrigo para dormir, roupas para se vestir, cobertas para se aquecer no frio. Ele precisa dos outros, ele sabe que ele não tem nada. Calvino não quis dizer com isso que os crentes devem orar por todos os caprichos que surgem no seu coração. Não é isso que ele está propondo. Nós não devemos chegar a Deus e dizer: nós estamos precisando. Vou dar um exemplo aqui bem pequeno, tá? Mas nós somos às vezes desse tipo. Uma criança que ainda não sabe orar, e então ela quer um videogame. E então ela foi falar com o pai e com a mãe falou assim, a mãe falou assim: filho, olha Deus dá tudo que nós pedimos. E então ela chega lá de Deus e fala: Senhor, eu quero um PlayStation 4. O senhor pode me dar um PlayStation 4? Isso é um capricho do nosso coração. Não é uma necessidade que nós temos. Eu sei que Deus ouve a oração de uma criança sincera que pede isso. Isso não tem problema nenhum. Só estou dando exemplo de como nós colocamos os nossos caprichos. Não é isso que Calvino está dizendo. Nós não devemos colocar diante de Deus os nossos caprichos que vão surgindo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela roupa da boutique ali, eu quero aquela passagem de avião, eu quero aquele carro. Não é isso que Calvino está propondo. Já Calvino está sugerindo que nós
nos coloquemos diante de Deus, orando para que Deus atenda a nossa oração de acordo com a sua vontade, de modo que a sua vontade também seja, de modo que a vontade de Deus seja para a glória dele, que a glória dele seja o foco da nossa oração. E aí, cada pedido que nós ansiamos, e quando isso é colocado com afeto sincero de coração, Deus então vai olhar para o nosso coração e ver que nós realmente somos pessoas, somos filhos carentes, e nós entendemos que nós precisamos dele para tudo, para algo tão pequeno quanto um PlayStation 4, quanto para uma cura que aos médicos já foi dado como impossível, tanto para comprar um carro, quanto para a libertação de alguém que está preso em algum tipo de droga ou na criminalidade. Deus, ele olha para a sinceridade do nosso coração e então vê em nós se há sinceridade de carência. Porque o que o soberbo faz? O soberbo, ele não precisa de Deus, porque ele acha que ele vai conquistar tudo. Lembra aquela oração daquele personagem que os evangelistas falam, quando ele colhe ele pega o seu milho, lá, o seu trigo, na verdade, coloca lá no estabelecimento e ficou pequeno, manda construir mais, e ele fala assim: olha, tenho de tudo, nada me falta. Ele colocou a confiança nele e falou assim: tenho de tudo, nada vai me faltar. E qual foi a resposta? Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você vai poder fazer? Então o soberbo, ele não precisa de Deus, ele acha que ele precisa de Deus, ele precisa dos esforços dele, precisa da mente dele, ele precisa somente da sua capacidade. E então, o segundo ponto é que ele não se arrepende, ele não tem arrependimento em si, porque ele não precisa de Deus. Agora, aquele que tem um sentimento de sinceridade, de dependência, de carência de Deus, ele é alguém que ele sabe que ele precisa do perdão de Deus, que somente Deus pode aceitar o seu arrependimento e pode perdoá-lo de todas as suas falhas. Então a segunda regra de Calvino é essa: sinceridade de carência e de arrependimento. Se nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, se nós nos arrependemos das nossas más atitudes, nós temos que chegar na oração e dizer: Senhor, pequei contra o Senhor, e tão somente contra o Senhor eu pequei, perdoa. Não foi isso que Davi fez durante toda a sua vida? Sinceridade. E outros que, como Saul e como tantos outros que chegaram em Deus, eu pequei, mas não houve arrependimento de Deus. Judas, o Iscariotes, ele foi lá, devolveu as moedas, jogou as moedas que ele tinha recebido por vender Jesus. E por que ele não foi? Por que ele não conseguiu perdão? Porque não houve nele o quê? Arrependimento. Ele reconheceu que ele vendeu o sangue inocente, mas ele não se arrependeu. Somente teve uma amargura de coração, uma palavra certa para isso, né? Remorso. Só isso. Porque ele sabe que ele prejudicou um inocente, mas não houve arrependimento. Então, quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, então as nossas confissões não são confissões formais. Nós chegamos de Deus e falamos: Senhor, eu sou um pecador, tenho pecado contra o Senhor, tenho violado a tua santidade. E isso deve ser sincero. Não é aquela oração: Senhor, me perdoa se por um acaso eu pequei contra... Não, você tem que saber o que você fez. Aquela pessoa que vai na sua casa, aí você recebe ela em casa, e aí quando ela vai embora, fala: desculpa qualquer coisa. Como assim? Não, se você cometeu alguma coisa, peça perdão pelo que você fez. Me perdoa porque eu falei algo em que eu acho que eu não deveria ter falado, ou eu usei uma expressão que não foi conveniente. Então assim: Senhor, me perdoa se eu fiz qualquer coisa. Não, Senhor, me perdoa porque hoje eu falei uma palavra que não era para ter dito, hoje eu fiz mal a uma pessoa que não era para ter feito, hoje, Senhor, eu não fui um crente como as Escrituras me ensinam a ser, eu não fui um crente fiel, Senhor, hoje meu coração foi tomado pela ira, meu coração foi tomado pela raiva,
Meu coração hoje foi tomado por um sentimento de ódio tão profundo que, se pudesse, eu matava aquela pessoa. É sinceridade de coração, sinceridade diante de Deus. Porque como é que podemos receber o perdão de Deus se não confessarmos aquilo que nós fizemos? Lembra o Salmo 51? Como estava a situação daquele salmista? Quem lembra? 51? Como estava a situação dele? Enquanto ele não confessou os pecados dele, ele sofria no corpo por causa da não confissão dos seus pecados. Mas quando ele confessou os seus pecados, então ele recebeu o alívio do seu corpo. Terceira regra que Calvino propõe aos crentes de Genebra é que deveriam ter um sentimento sincero de humildade e confiança em Deus. A verdadeira oração, ela requer que abramos mão de toda a nossa autoconfiança e humildemente imploremos o perdão de Deus. De novo, é estranho a gente falar isso, que todo crente deve orar, então abrindo mão da sua autoconfiança e humildemente implorando o perdão de Deus. É estranho a gente falar isso, porque isso deveria ser de novo o quê? Natural. Deveria ser algo que nós deveríamos fazer de modo natural. Ninguém precisaria nos ensinar a fazer isso. Mas para ter produtividade na oração e a oração seja mais fervorosa, então nós precisamos ter essa autoconfiança, ou abrir mão dessa autoconfiança, sabendo que é Deus que é o maior da nossa vida, que nós somos dependentes de Deus, somos carentes de Deus, e então, de forma humilde, nos chegar a Ele pedindo, implorando o perdão dEle, implorando, como o salmista Davi disse em Salmo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito. Era isso que ele implorava ao Senhor. Nós devemos então confiar somente na misericórdia de Deus para que as bênçãos sejam sobre nossas vidas, tanto as temporais, no tempo presente, quanto as espirituais. Devemos lembrar-nos sempre que a menor gota de fé, ela é mais poderosa do que qualquer tipo de incredulidade. Não importa se a sua fé seja pequeníssima, não importa se você esteja se arrastando, mas se for uma gotinha de fé, ela é mais poderosa do que qualquer incredulidade que possa ter. Então é nessa hora que nós temos que fazer o quê? Nos achegar diante de Deus com humildade e confiando que Ele é poderoso para reverter qualquer coisa na nossa vida. Qualquer outra abordagem a Deus só irá promover o quê? O orgulho, o que será então letal para nós. Porque se nós reivindicarmos para nós mesmos qualquer coisa, mesmo a menor delas, então estaremos em grave perigo, estaremos entrando por um caminho de destruição e rompendo os laços da presença de Deus para conosco. Então, se eu chego na oração de forma formal, ou querendo achar que com palavras eu vou conquistar Deus, mas eu não tenho confiança nele, e eu já tomei a decisão, como eu estava conversando com um amigo, né? Algumas pessoas às vezes pedem opinião nossa, mas ela já sabe o que vai fazer, e aí dá uma raiva e você fala assim: por que você está perguntando a minha opinião se você já tomou sua decisão? Estranho, né? Chega e fala assim: irmão Cátia, o que você acha da cor da cor da igreja? Que cor você acha que deveria pintar? Azul. Ah, mas vamos pintar de vermelho. Para que você perguntou então? Não é estranho? Então por que as pessoas se chegam a Deus e falam: Senhor, me ajuda nisso aqui? Mas ela já tomou uma decisão. Ela só quer que Deus fale assim: filho, o que você tomou no seu coração, faz aí que eu estou contigo nisso aí. Deixa eu ver se ela quer ouvir. E ela sabe que a maior parte das vezes que oramos a Deus, a resposta de Deus não é aquilo que realmente está no nosso coração. Porque o foco de Deus é a sua glória, não é a glória do homem. Deus nos ama. Senhor, mas Deus não fará tudo por mim? Não, porque Deus já fez, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar.
Tem gente que fala assim, irmão, você deve orar, porque Deus fará tudo aquilo que for preciso para que você seja feliz, para que você se dê bem nessa vida. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Deus então fará tudo, moverá o mundo por você. Não, Ele já fez, enviando o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar. Ele já escreveu nosso nome no livro da vida, já nos deu algo que é garantido para nós, a salvação. A salvação é algo garantido que ninguém, nenhum homem, nenhuma instituição e nem Satanás pode roubar de nós a salvação. Então Ele já fez. Então nosso sentimento na oração é humildade e confiança em Deus. Se você orou colocando diante de Deus, descansa no Senhor e aguarde Deus trabalhar. Ah, mas está demorando tanto. Calma, não colocou na mão de Deus? Deixa Deus. Deus não é o advogado injusto, Deus não é o juiz injusto, Deus não é um esquecidinho que precisa ficar sendo lembrado direto. Se orou confiante em Deus, aguarda. Me lembro daquela passagem do livro dos Reis, em que o Senaqueribe colocou todo o seu exército contra, um exército poderosíssimo, contra Israel, e estava lá Elias e o seu servo Geazi, né? E naquela ânsia, Geazi estava preocupado lá, profeta, é agora? Aí o profeta, calma, Deus já trabalhou por nós, Deus já fez por nós, vamos ganhar essa guerra, Deus já falou. E o profeta, o menino jovem, ainda todo ansioso e tal, aí o profeta fez o quê? Senhor, abra os olhos do jovem. E quando o Senhor abriu os olhos dele, o que ele viu? Todo o exército ao redor do exército de todo o exército de Senaqueribe, o exército de Deus, pronto, somente esperando o quê? A ordem divina. Daniel orava, a resposta não vinha. Qual foi a resposta de Daniel? A sua oração foi ouvida desde o primeiro momento que você orou. Se nós confiamos em Deus, esse sentimento deve ser sincero. Orei, agora é esperar Deus atender. Então, a quarta regra e última que Calvino estipulou para os crentes de Genebra foi que eles deveriam ir para a oração com um sentimento de esperança confiante. A confiança de que nossas orações serão respondidas não advém de nós mesmos, mas por meio do Espírito Santo que opera em nós. Na vida dos crentes, a fé e a esperança, elas vencem o medo, para que nós possamos então fazer o quê? Pedir com fé, em nada duvidando, conforme escreveu Tiago no seu primeiro capítulo, no versículo 6. Então nós devemos orar não duvidando. Se nós pedimos com fé que Deus é poderoso, isso com sentimento com sinceridade, de reverência, com humildade, com confiança, então nós não perderemos o quê? Não perderemos a esperança de confiança que Deus então resolverá ou nos responderá. Isso então significa que a verdadeira oração, ela tem confiança de sucesso, devido a Cristo e a aliança que Cristo fez conosco. Então quando nós oramos, de novo, né? Eu vou ser repetitivo, parece estranho falar isso. Parece contraditório ter que falar assim, crentes, orem confiando em Deus. É estranho, muito estranho isso, não deveria ser assim. Então, nossa oração, nós devemos entender que ao orarmos, nós precisamos ter confiança em Deus, porque existe uma aliança estabelecida conosco. E quem a juramentou nessa aliança não foi aquilo que diz o nome de Deus, não é homem para que minta. Então Deus não mente quando Ele se aliançou conosco, não mentiu quando se aliançou conosco. A aliança dele está valendo para aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus, aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Então nós devemos confiar em Deus. Os crentes então, eles se aproximam-se de Deus com ousadia, com alegria, porque a confiança é tão grande
e ela deve ser de fato tão grande, e essa confiança é necessária na verdadeira oração. Seria muito estranho você dobrar o joelho, ou sentar, ou deitar, ou ficar em pé, ou sentar adorando, mas será que Deus vai atender mesmo? Eu vou orar aqui para Deus curar aquela pessoa, mas será que Deus vai orar? Não, só para ter ideia, nós oramos ontem, uma pessoa que estava na UTI, oramos, nós oramos com convicção de que Deus vai receber a notícia hoje, a pessoa já saiu da UTI, entendeu? A pessoa agradeceu, falou, muito obrigado pela igreja que vocês têm orado, minha sobrinha saiu da UTI. Isso não é porque Deus é fiel, não é porque nós somos os melhores, a glória não é nossa, não é porque a nossa oração é mais bonitinha, mas é porque Deus é fiel. E quando nós oramos com confiança, sabendo que Ele é poderoso para reverter qualquer situação, e colocamos nas mãos dEle, confiando que Ele vai fazer, irmãos, Ele faz, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado, para que a glória dEle seja notória em todos os cantos. Então, quando nós entendemos assim, a nossa oração torna-se uma oração de alegre, uma oração alegre, uma oração com mais ousadia, uma oração mais bíblica. Essas regras, irmãos, podem parecer para nós regras esmagadoras que querem engessar nossa oração, e também pode até parecer inatingíveis frente a um Deus que é santo, onisciente, onipresente e todos os atributos que você conhece de cor. Calvino, ele reconhece que nossas orações estão repletas de quê? De fraquezas e fracassos. Era isso que ele enxergava nas orações dos crentes de Genebra. E ele escreve: ninguém jamais realizou isto com a devida santidade. Eu concordo aqui de fato. Quem se apresenta diante de Deus, ou se apresentou diante de Deus antes de nós, com a devida santidade? Todos nós pecamos, somos pecadores, e a Bíblia diz que aquele que não pecou já pecou, né? Está dizendo que Deus é mentiroso, já pecou. Nós pecamos quando dizemos que nós não pecamos. Então, se nós formos levar para o lado mais estrito, podemos dizer assim, falar, mas ninguém vai conseguir orar com santidade. Fato, mas nós podemos orar buscando a santidade. Nós podemos orar com mais produtividade e com mais fervor. Então, Deus nos tolera, porque Deus sabe que nós não conseguiremos nunca chegar 100% de santidade. Deus nos perdoa até mesmo quando nós agimos como Moisés. Lembra quando Moisés falava com Deus? Como que Moisés falava com Deus? Moisés falava: Senhor, eu não posso falar porque eu sou um homem que tem problemas de falar. Alguns dizem que era gagueira, né? Moisés era gago, outros diziam que ele não tinha mais o conhecimento das palavras hebraicas para falar com Deus. Mas o fato é que Deus nos perdoa, até mesmo na nossa gagueira, perdoa na nossa ignorância. Quando nós chegamos a Ele em oração e não sabemos nem como orar, o que diz a Bíblia? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, de novo, irmão, não é oração bonita, não é por palavras que você conquista Deus. Um filho não conquista o amor do pai dizendo assim, todo dia: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, como você é linda, você é mais linda do que a mais bela flor azul, mãe, o arco-íris é lindo, mas a senhora supera o arco-íris. Não é por palavras. Como é que o amor do filho é descrito ao pai? Nas atitudes diárias, no respeito, na confiança, na humildade, no zelo, em honrar o nome do pai e da mãe. Então, Deus nos conhece, então Ele nos perdoa até mesmo da nossa ignorância, e Ele então permite que nós nos familiarizemos com Ele na oração, e ainda que a nossa oração seja uma oração que às vezes ela é balbuciante, né? Como Ana orou ao Senhor, depois de ser ridicularizada, de ser motivo de chacota. Ana ora a Deus como? Balbuciando os seus lábios, não tem nem palavras na boca de Ana. Mas aquela mulher estava angustiada de espírito e ela foi correr para quem e somente quem poderia resolver o seu problema.
Deus. Então, nossa oração pode ser balbuciante, mas Deus conhece o nosso coração. Se o nosso coração for sincero, se ele for um coração confiante, se ele for um coração humilde, um coração que mantenha a esperança, confiante que Deus efetuará aquilo que nós colocamos diante dele. Então, Calvino conclui que Cristo é o único caminho e o único acesso pelo qual nos é concedido vir a Deus. Como é que nós conseguimos nos achegar a Deus? Na oração, mediante a Cristo. Por isso que as nossas orações são feitas a Deus em nome de Cristo. Por isso que nós oramos sempre no final em nome de Jesus. Porque Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Cristo é o único caminho. E esse único caminho contrapõe essa falácia popular de que todos os caminhos levam a Deus. Levar a Deus para morar com Deus, viver eternamente com Deus, somente Cristo. Então a oração, ela é uma via que nós temos para falar com Deus, para ouvir Deus falar conosco também. Se a nossa oração for assim, irmãos, produtiva e fervorosa, então você vai ver como fluirá melhor o seu relacionamento com Deus. Como você vai querer investir mais tempo na oração. Como você vai querer passar mais tempo orando e falando com Deus. E talvez alguns te acharão loucos, como achavam os puritanos. Muitos dos puritanos colocavam uma cadeira na sala de oração e falavam: Senhor, sente aqui, preciso falar contigo. Isso não era misticismo, não era algum tipo de mágica, não, era simbolizando de que naquele local Deus estava para falar com eles e ouvi-los também. Quando nós entendemos isso, irmãos, o nosso coração. Nosso coração vai ser tomado de um amor, de uma vontade de estar com Deus, que as outras coisas, elas serão secundárias. As coisas periféricas não farão mais sentido para nós. Amém? Deus nos ajude a praticar esta oração com produtividade e com fervor, para que possamos ter mais tempo com o Senhor. Mais tempo. E nós possamos falar menos de mim, mais do Senhor. Menos de mim, mais do Senhor. Menos confiança em mim, mais confiança no Senhor. Zero de prepotência